Muito boa tarde, pessoal. Eu, Rafael, responsável pela divisão offshore aqui da Critéria, junto com meu sócio, Thiago Pedroso, né, responsável pela mesa de renda variável, trazemos mais uma vez, né, a atualização aqui do que aconteceu na semana com os mercados globais. E que semana, hein, Pedroso? Tivemos uma divulgação de resultado maravilhosa pela Nvidia, puxando as bolsas americanas. Temos um impasse frente ao teto da dívida nos Estados Unidos. Será que vai ter calote? A gente vai comentar um pouco sobre isso, muito provavelmente não. Brasil, né? Pô, você vai começar falando boas notícias vindo da frente inflacionária, boas perspectivas, né? O mercado já colocando na conta eventualmente um corte em agosto, talvez, né? Dos juros aqui no Brasil. Então, pessoal, sem mais delongas, passo aqui a bola do Pedroso, começar falando sobre o Brasil, depois a gente vai lá para o mundo, né? E traz algumas atualizações relevantes. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Aqui no Brasil a gente teve no início da semana já o Boletim Focus, que foi uma notícia positiva. Eu trouxe lá na última semana mostrando que o mercado já começava a colocar expectativas de inflação para baixo. E o Boletim Focus, só complementando, o Boletim Focus traz as estimativas dos principais analistas, bancos, gestores do mercado. E ele mostrou ali de fato que a projeção de inflação começou a cair. A gente viu a inflação caindo, eu estou subindo aqui de 6,04, a projeção da última semana para 5,8. Isso é bastante relevante, né? A gente está falando de um período curto. Já também refletindo aqui o cenário de queda no preço dos combustíveis, que foi anunciado há pouco tempo pela Petrobras, e o PIB para cima, o mercado projetando o crescimento do PIB maior do que era esperado. Aí, ontem nós tivemos dados do IPCA 15. Então, o mercado já estava projetando uma queda de inflação e o IPCA 15 acabou vindo até melhor do que o esperado. Ele mostrou queda alta de 0,51 na inflação. Essa pega os primeiros 15 dias do mês, tá? Contra o que o mercado estava esperando, que era de 0,64. Então, foi mais um dado positivo de inflação e o mercado continuou revendo projeções. Eu estou subindo aqui. Ontem o Bank of America ele reduziu novamente as projeções, a previsão para a inflação brasileira, já está batendo 5,5%. E isso trouxe um alívio em toda a curva de juros, né? Primeiro, curva de juros aqui que está mostrando já o mercado precificando queda de juros já em agosto. O mercado já estava colocando para o último trimestre e voltou a precificar que os juros começam a cair em agosto no Brasil. E a curva longa também precificando um cenário um pouco melhor, já voltando a níveis de preço que vimos lá antes da eleição do Lula, quando o mercado começou a se animar que talvez o Bolsonaro seria eleito, teve aquela animaçãozinha, os juros caiu, depois elevou após a eleição do Lula, e agora os níveis de preço de juros voltou lá para o mesmo patamar. Aqui também durante a semana, mais uma notícia positiva, né? Nós tivemos a aprovação do arcabouço fiscal. O texto base ele foi aprovado no Congresso por 372 votos a favor contra 108 votos contra. Bem importante aqui, né? Porque o governo conseguiu, de fato, emplacar ali uma votação até que expressiva. O arcabouço, especificamente, ele era um projeto não do governo, né? Era um projeto do país. Era necessária essa aprovação. Independente das críticas, era necessário você ter pelo menos algum limite para trajetória de dívida. E até, Pedroso, pegando um gancho, essa aprovação do arcabouço dá ao nosso Banco Central um maior poder de manobra aqui para conseguir reduzir os juros, né? Impressionante, pessoal. Foi aprovado na terça, se não me engano, pela Câmara, e na quarta o dólar estava em alta no mundo inteiro, né? Medido ali pelo índice do dólar, porque o juros nos Estados Unidos estava subindo bastante, as expectativas estavam sendo reajustadas, enquanto frente à moeda brasileira, o dólar estava caindo, né? Indo na contramão do mundo. E até, Pedroso, esse final de semana eu vi alguns podcasts, né? Especialmente, né, de uma dupla italiana que gosta de acompanhar, que chama Macro Alfa. É um podcast bem bacana no Spotify, tem bastante visualizações, e raramente eles comentam sobre o Brasil. Nesse domingo, eles falam bastante sobre o Brasil, falaram que de fato faz muito sentido se pôr a renda fixa aqui, maior judicial do mundo, e estão vendo, né, enfim, uma perspectiva aí bastante favorável para a bolsa e para a moeda. Fazia tempo que eu não via gringo comentando assim, né? Até, pô, já vou deixar você pegar o gancho. Eu ia falar do que o Ray Dalio fez, né? Semana passada saiu o 13F da Bridgewater, que é basicamente as movimentações do hedge fund, né, maior hedge fund do mundo, né? O hedge fund é um fundo multimercado, né? Fazendo analogia com o Brasil. E o Ray Dalio ficou em comando ali por diversas décadas, né? Fundou o fundo, e ano passado ele deixou as rédeas ali para sua sucessora, né? E acabou que a Bridgewater, a maior posição deles é em um ETF de mercados emergentes, correspondendo aí a cerca de 5,5%, né, da totalidade do fundo. Até vamos subir aqui, né, a quebra por ativo, mas o que chama atenção é que eles estão aumentando a posição em mercado emergente e reduzindo a exposição a Estados Unidos, né? No entanto, comprando ali a Alphabet, né, Meta, que é a Facebook, um tema recorrente que a gente já comentou em outros vídeos nossos, né? Bastante gestor
lá fora indo às compras. O que eu vejo lá fora é uma dicotomia, Pedroso. O buy side positivo, né? E o sell side ainda bastante pessimista, né? Cada vez mais essa tendência está ficando evidente. Normalmente o buy side ele acerta mais do que o sell side. Perfeitamente. Né? Eles têm skin the game, né? Exato. Eles têm skin... Só para você entender, o sell side normalmente são os analistas, bancos que dão as recomendações. O buy side é o gestor, o cara que está comprando o ativo de fato. E normalmente tem essa diferença, né? A gente vê muito isso no dia a dia. E aí eu até sugiro aqui um nome pro vídeo de hoje, né? Eu acho que a gente pode... em tempo real aqui, Pedro? Acho que a gente pode colocar um nome aqui, eu vou colocar o meu na reta. Brasil, a bola da vez, né? Não seria uma pergunta. Eu acho que, de fato, a gente tem um cenário começando a se formar positivo, tanto para emergentes no geral, não seria só Brasil, você tem outros emergentes, né? O próprio ETF, ele replica muito mais China, por exemplo, né? É Ásia, né? Mas se a China andar, é difícil não carregar outros emergentes junto. Mas eu diria que o Brasil está numa condição melhor agora, quando a gente olha para frente, exatamente pela melhora nas expectativas de inflação e juros. Se você acompanha o mercado, você viu que o movimento de estresse foi muito relacionado a esse movimento. Juros e inflação subiu e foi terrível, né? Principalmente para as empresas domésticas. E aí eu vou até subir aqui um gráfico que mostra a amplitude do mercado nessa semana, né? Embora a Petrobras tenha ali alguma relevância, porque a gente teve um movimento positivo no ativo, no geral, o mercado subiu essa semana com bastante amplitude, com bastante empresas e bastante empresas ligadas ao mercado doméstico. Igual semana passada. Amplitude você já tinha comentado semana passada, chamou a atenção. E essa amplitude está diretamente ligada com o cenário de melhora de perspectiva de inflação e juros, porque as empresas domésticas são as que mais apanham, né, como aconteceu no cenário anterior de alta de juros, e são as que mais vão se beneficiar nesse cenário que vem se formando. Aí, eu quero mostrar um outro gráfico, né, voltando ali à questão dos juros e terminando minha parte aqui. O Roberto Campos Neto, ele essa semana ele participou de um evento da Folha de São Paulo, e aí ele tentou explicar um pouquinho por que os juros no Brasil não está caindo. E aí ele mostrou isso, que a inflação... antes de falar da inflação implícita, ele mostrou que o núcleo da inflação ainda está muito alto, a gente já comentou, né, em outros... O núcleo da inflação ainda está bem elevado, 7%, quase 8%, eu vou subir o gráfico que vocês podem ver. E o outro aqui, ele mostrou alguns dados considerando cenários anteriores parecidos com o que nós temos agora, né? Então, a inflação implícita está acima, nós temos aqui uma projeção de crescimento ainda relativamente alta, que tecnicamente mantém a demanda alta. Então, essa visão do Campos Neto para mostrar porque ele não consegue fazer com que a inflação caia, que os juros caia agora, né? Ele pode ter o risco de fazer os juros agora cair na marra e a gente vê a inflação voltar a disparar. Mas, ao mesmo tempo, o controle do Banco Central de juros agora, ele traz um viés de queda mais forte um pouquinho mais à frente, porque ele controla as expectativas agora, quando for cair os juros, ele cai mais rápido. Então é isso que o mercado está começando a colocar na conta. A inflação está caindo, tem bastante dados que mostram que a inflação deve continuar desacelerando com queda de preço de commodity. E o Banco Central mais duro agora é ruim no curto prazo, juros não caem no curto prazo, mas ele pode cair mais rápido um pouquinho mais à frente. E a gente está nesse ciclo de aperto, Pedroso, se não me engano, né? Desde o começo de meados de 2021. Não, que a gente já está apertando os juros no Brasil, se o não me aperto engano. de juros começou, na verdade, no final de 2020, né, para 2021. Pô, então final... E a gente faz tempo que a gente está subindo os juros, né? Acho que uma grande errada na mão, né? Desculpa aqui a nomenclatura do Banco Central lá atrás, foi ter colocado os juros em 2%. Exato, esse foi Mas o mundo inteiro estava nesse movimento porque a gente estava numa crise sanitária, precisando estimular a economia e afrouxar as condições financeiras, né? Então é fácil julgar em retrospectiva. A gente está o quê? Mais de 2 anos nesse ciclo de aperto, né? E um dos ciclos, pelo menos desde que a gente teve algum nível de controle de inflação, foi o ciclo de aperto mais rápido que aconteceu. Nunca tinha visto isso nos últimos... Desde o início de 2000, vamos dizer assim. Onde eu quero chegar, Pedro, é por que abaixar os juros de forma precoce, né? Se de fato o Campos Neto está vendo ali, né, que a inflação implícita ainda está um pouco desancorada, né, que tem algumas variáveis a serem melhoradas, deixa para o final do ano, né? Para que fazer um movimento aqui agora? Né? A gente já está 2 anos nessa, mais do que isso, né? Vamos garantir que a gente não vai dar o famoso voo de galinha, né? Vamos plantar ali um terreno fértil para que a gente consiga colher esses frutos, né? Através de um crescimento sustentável quando esse ciclo de afrouxamento começar. É isso aí. Agora vamos lá para fora, para não se estender muito, né?
Segue com a sua parte, Rafael. Perfeito, Pedroso. E eu vou subir uma foto aqui, pessoal, do homem do momento, tá? Esse aqui que vocês estão vendo é o CEO e um dos cofundadores da NVIDIA, a bola da vez no mundo e principalmente na Bolsa Americana, tá? Eu li bastante sobre a NVIDIA nesses últimos dias, que eles reportaram um resultado fenomenal, dando um pouco de contexto, tá? Esse é o Jensen Huang. Ele é de Taipei, a capital do Taiwan, imigrou para os Estados Unidos quando ele era pequeno, se formou pela Universidade de Stanford, uma das universidades mais renomadas lá fora, e em 1993, com outros 2 sócios, ele fundou a NVIDIA. E o que o nome NVIDIA quer dizer? NV, de Next Version, ou seja, a próxima versão, e o Vidia vem da palavra em latim invidia, que é inveja. Eles fizeram isso porque eles acharam que, de fato, o produto que estariam desenvolvendo iria trazer inveja ao mercado, por ser tão disruptivo. Em 99, eles vieram a público, né, através de um IPO na Bolsa de Valores americana, a Nasdaq, tá, de tecnologia, e foi nesse mesmo ano que eles lançaram o GeForce, que é o GPU e o produto que hoje representa mais de 80% da receita da empresa. Tá? Que aconteceu na divulgação de resultados? Eles entregaram um lucro e receita acima do esperado, mas mais importante, eles aumentaram em mais de 50% o guidance para o próximo trimestre. Foi de 7 bi para 11 bi. Né? Isso no trimestre atual, né, que eles vão divulgar só no fechamento daqui a alguns meses, né? Vai demorar um pouco ainda. E o mercado adorou, tá, pessoal? A NVIDIA foi um dos maiores movimentos em termos de market cap na história da Bolsa Americana, se não o maior, e ela se aproxima do famoso $1 Trillion Club, né, onde empresas como Saudi Aramco, Apple, Alphabet, Amazon e Microsoft participam. Né? 5 empresas, e olha que interessante, a NVIDIA valendo $1 trilhão, ela vale mais do que toda a Bolsa brasileira, mais que Petrobras, Gerdau, bancos, pode juntar tudo aí, não vale $1 trilhão. Vale bem mais, né, Pedroso? E, enfim, realmente foi algo fenomenal, né? A ação subiu 30%, né, ontem, foi divulgado no aftermarket de quarta-feira, então quinta-feira a gente viu esse reflexo. E o que mais me chama a atenção é que, diferente do Brasil, a Bolsa Americana está sem amplitude alguma. Poucas empresas estão respondendo, né, por praticamente toda a alta do índice esse ano, a NVIDIA sendo uma das principais, assim como outras empresas de tecnologia. Ou seja, se não fosse esse boom de AI que a gente está vendo, inteligência artificial, será que a Bolsa Americana estaria nos patamares que ela está? A gente até fez um vídeo sobre isso, soltamos na quarta-feira, foi muito propício, porque foi logo antes do resultado da NVIDIA, né? Então o tema está bastante quente. Para aqueles que se interessarem mais no tópico, recomendo, né, dar uma olhadinha, que a gente comenta, né, sobre essa tecnologia, o boom de produtividade que pode trazer, os riscos e o que os gestores, né, enfim, nomes de fato como Steve Cohen, Stanley Druckenmiller, Paul Tudor Jones, etc., bilionários lá fora e comandos dos maiores hedge funds do mundo, estão falando e se posicionando. Tá, eu até ouvi essa semana, Pedroso, do Ed Yardeni, que tem uma consultoria de research, chama Yardeni Research. Ele é bem famoso, esse cara, tá? O pessoal gosta de acompanhar ele lá fora, falando que a gente está vendo um novo Roaring Twenties, né? Roaring Twenties é aquela década de 1920 que a gente viu a economia americana crescendo, tanto de forma econômica como de forma cultural, né? Enfim, os paradigmas sendo quebrados e por aí vai. Ele ousou a falar isso, que a gente está numa década aí que pode ser equivalente à década de 1920. Vamos ver, de fato, o que vai acontecer. Mas, pessoal, só para finalizar esse tema de inteligência artificial, né, que a gente já ocupa muito tempo falando sobre isso, eu queria colocar aqui uma foto de uma notícia que saiu na segunda-feira e foi veiculada como verdade pelos principais canais de imprensa que operam nas redes sociais, né? Twitter, Instagram e por aí vai. O Zero Hedge é um bem conceituado, tem mais de milhões de seguidores no Twitter, né? E ele colocou assim na segunda: explosão perto do Pentágono. Essa imagem que vocês estão vendo aqui não é real, ela foi gerada por inteligência artificial e levou a uma queda do S&P em cerca de 1 minuto de 0,5%. Né? Isso é bilhões de dólares de market cap até ser divulgado, né, que de fato era mentira, a foto não era verdade, e segue o baile. Tá? A gente teve na segunda-feira também o Bullard, né, que é o dirigente do Fed de St. Louis, que é o malvado favorito do mercado, né? Um dos dirigentes mais duros, mais hawks, né, do Fed atualmente. Ele falou que 2 altas de juros
serão necessárias esse ano ainda para conter a inflação. Então a gente está falando que na visão desse cara aqui, que é um dos mais duros, o juro teria que ir para um intervalo de 5,5 e 5,75, algo que o mercado 2 semanas atrás, uma semana atrás, pensava como inimaginável, né, Pedroso? E aí eu trago aqui as 3 vertentes do Fed. Tá? Isso é a opinião pessoal minha, vendo os 18 dirigentes que falaram ao longo dessas últimas 2 semanas. A gente tem o time, que é o seguinte: vamos esperar para ver o aperto cumulativo e seu efeito na economia real. Tem a questão do crédito também, por parte da crise dos bancos regionais, isso deve dar uma secada, isso por si só é um aperto monetário. Então está nesse campo de pausar a alta de juros. Tem outros que comentam e não usam a fala pausar, e sim pular, que deixam bem claro, né, que estão 100% data dependentes e que, de fato, né, pode ser ali, enfim, condizente você pular uma alta em junho ou julho, mas se o mercado ditar, os dados ditarem, voltar a subir, né, deixar isso 100% na mesa para o mercado não se exaltar demais. E aí tem o pessoal, né, igual o Bullard, por exemplo, na vertente mais agressiva, que fala, não, vamos front-load esse aperto, já vamos garantir que isso seja feito, né, da forma mais rápida possível e acabar com essa história toda. Tá? Então tá bem divergente o que os Fed members, né, os dirigentes estão falando pra gente. Essa decisão do dia 14 de junho, né, menos de um mês, vai ser bem apertada. Hoje o mercado já está projetando praticamente metade a probabilidade de que tenha um aumento. Então tá todo mundo indeciso. É a maioria, né? Tá quase 60%, né? Virou maioria já praticamente. 60. Exato, que tem um aumento de 25 pontos na reunião do dia 14 de junho. Tá, e agora o mercado está tirando praticamente boa parte dos cortes que estava precificando para esse ano e está falando de um corte apenas entre novembro e dezembro deste ano. Né? Antes o mercado estava operando com cortes já em julho, se a gente fosse ver um mês atrás no ápice da crise regional, né? 2 meses atrás, dos bancos e etc. Tá? E o que chama muita atenção, Pedroso, é a curva de juros lá fora. Né? A versus de 2 anos, né? O Tesouro de 2 anos, subiu por 10 pregões consecutivos. E já está batendo 4,6%, né? Um nível que a gente só viu antes dos bancos entrarem nos holofotes e todo mundo começar a falar desse aperto, né, nas condições de crédito e que isso serviria como uma alta de juros adicional, tirando um pouco da pressão do Fed. Tá? E hoje, a gente teve um dado de inflação, hoje sexta-feira, dia 26 de maio, tá? A gente teve um dado de inflação e a métrica favorita do Fed, que é o PCE. E pessoal, a gente vai subir aqui agora, veio acima do esperado. Né? A leitura anualizada saiu de 4,6 em março, foi para 4,7 em abril. A expectativa é que se mantesse em 4,6% ao ano. Tá? E a leitura mensal saiu de 0,3 e foi para 0,4. A expectativa é que se mantesse também em 0,3%. Tá? Isso para o núcleo, né? Que é o que o Fed mais olha, excluindo os preços de alimento e energia. Então voltou a subir o núcleo de inflação nos Estados Unidos, né? Hoje eu saí da minha mesa aqui e estava vendo a curva de juros abrir bastante novamente, né? Especialmente essa versus de 2 anos que é mais ligada à política monetária. Interessante como o mercado passou até que resiliente a esse movimento de alta de juros lá, né? Achei perfeito esse gancho, Pedroso. Até vamos subir esse gráfico aqui que mostra o seguinte, tá? Nos últimos anos, né? Especialmente 22, a gente tem uma correlação muito forte inversa entre juros e ações de duration mais longo, vis-à-vis Nasdaq, tecnologia. Né? Ou seja, o juros sobe, ações com duration mais longo caem, né? Que tem seu fluxo de caixa projetado lá na frente, né? E etc. Hoje não está essa relação. Tá? O que a gente tem visto? A Nasdaq subindo, mesmo com os juros abrindo e o mercado de bonds sofrendo. Né? Aqui eu coloco o ETF TLT, que é um ETF long em treasuries de 20 anos, né? Essa curva rosa, versus a Nasdaq. Você vê que eles operaram de forma muito conjunta, né? E agora abriu bastante essa boca de jacaré. Os bonds foram lá para baixo, especialmente de longo prazo, porque os juros começam a subir nos Estados Unidos, as expectativas são redefinidas, enquanto a Nasdaq, contrariando tudo e todos, segue a sua trajetória de alta, sobe cerca de 22% no ano, e as companhias que representam mais 50% da Nasdaq, representam ali 20% do S&P, são os principais contribuintes ao que tem de performance. Tá? E pessoal, então para finalizar aqui agora, só vou pegar um gancho e falar um pouquinho sobre o teto da dívida pública americana. Muito ruído, muito barulho, né, Pedroso? O que eu queria falar, tá? Hoje saiu, uma matéria na CNBC falando que o McCarthy, né, que é o Arthur Lira deles, líder da Câmara, e o Biden
conseguiram avançar e que em breve a gente deve ter um acordo, talvez no começo da semana que vem. Lembrando que segunda-feira da semana que vem é feriado nos Estados Unidos, os mercados estarão fechados, é Memorial Day, ou seja, um dia que celebra, né, os veteranos de guerra e aqueles que sacrificaram a sua vida em nome da pátria americana. Mas eles devem estar correndo para chegar nessa resolução, tá? Todo mundo entende a consequência de default da dívida americana. Pense que os Estados Unidos ficou independente do Reino Unido em 1776. E desde então, nunca deixou de honrar as suas obrigações de dívida, né? É um dos únicos países, junto com a Alemanha, né, em termos de crédito soberano, que tem uma classificação de crédito AAA, AAA. Então, um eventual não pagamento, ou um flerte com o abismo, de certa forma, traz preocupação. E a Fitch, que é uma das agências de crédito, uma das grandes três, né, Fitch, S&P e Moody's, falou essa semana que deixou a nota de crédito dos Estados Unidos em observação, potencialmente podendo reduzir esse AAA, esse selo maravilhoso, para AA+, né? Abaixar uma classificação. E a gente já viu esse movimento, Pedroso, tudo isso que eu levava para pegar um gancho aqui, a gente já viu esse movimento acontecendo em 2011. Né? Quando 2 dias antes do recurso americano acabar, conseguiram chegar num acordo, mas de fato o mercado sentiu muito e a S&P na época reduziu a nota de crédito para AA+, tirando o selo AAA dos Estados Unidos. E até hoje não aumentou. Tá? Hoje a gente tem a Fitch AAA, a Moody's AAA e a S&P AA+, né? AA+. Né? Eu queria mostrar para vocês, pessoal, alguns gráficos que mostram o comportamento do mercado. Tá? Pense que a nota de crédito foi rebaixada no começo de agosto de 2011, tá? Quando estava esse mesmo buchicho, barulho sobre o teto da dívida. O S&P caiu entre agosto e outubro 18%, tá? E foi recuperar boa parte dessas perdas ao longo do final do ano. Tá? O mercado de treasuries, mesmo que possa parecer contraintuitivo, ele na verdade subiu, né? Ou seja, os juros de longo prazo dos Estados Unidos, quando a sua nota foi rebaixada, caiu, e caiu próximo de 100 pontos base, tá? Então, a gente tinha uma demanda compradora por tesouro americano em meio a esse impasse, né? Em tese crise toda. Contraintuitivo, mas de fato, né? O que eu entendo é que não tem muita alternativa se você quer ter liquidez sem risco e é um gestor institucional que opera grandes montantes, grandes volumes, ao invés dos Estados Unidos. Tá? Aí eu trago aqui o tamanho do mercado de treasuries, tá? Contra os países que compõem o G7 mais a China. O mercado de treasuries nos Estados Unidos é mais ou menos 27,5 trilhões de dólares. Né? Se você junta China, Reino Unido, França, Japão, Itália, Canadá e Alemanha, dá esse montante. Né? E pensa o seguinte, que os Estados Unidos, junto com a Alemanha, são os únicos países soberanos que têm o selo AAA. Né? Mas o mercado alemão é 1/10 do mercado americano ao que tem de liquidez do seu tesouro. Então, para onde a pessoa que quer rendimento livre de risco, que opera grandes montantes e volumes de dinheiro, vai? Né? Eu não vejo muita alternativa sem ser o Tesouro Americano, sendo super honesto com vocês, tá, pessoal? Voltando aqui, como é que o dólar se movimentou em agosto de 2011, que foi quando a nota de crédito dos Estados Unidos foi rebaixada, né? Tentando fazer uma analogia com o que pode acontecer, mas acho muito improvável, né? De fato, isso se concretizar no cenário de hoje. O índice do dólar se valorizou entre agosto de 2011 e outubro de 2011, 7%. Né? Então, mesmo com o risco fiscal americano, os investidores buscaram refúgio na reserva de valor global. E aí a gente coloca o dólar contra o real. O dólar se valorizou 22% contra o real de agosto a outubro de 2011. Né? E por que eu quero mostrar isso? Porque eu ouço muita pessoa falando que o dólar vai se desvalorizar porque está um impasse lá sobre o teto da dívida. Eu não sei se essa leitura é mais correta e mais fidedigna. O dólar tem um ditado bem famoso no mercado, né? Dólar é o túmulo de muito economista. Porque o dólar depende de tantas variáveis que você olhar somente uma notícia específica, é difícil você acertar. Então, acho que tem muito mais variáveis para você fazer uma avaliação dessa. Perfeito, Pedroso. Não, é isso, tá? Com isso, eu encerro a minha fala. Muitas vezes, né, o mercado tem uma tendência de
Enfim, Trazer assuntos complexos de uma forma muito mais simples. é o trabalho de um analista isso, Exato. né? Pô, tentar prever esses movimentos de curto prazo, que é muito mais psicologia humana do que qualquer outra coisa. Exato. Né? Eu só queria mostrar para vocês que, pô, em 2011, quando os Estados Unidos foi rebaixado em termos de qualidade de crédito, o dólar se valorizou pra caramba, o mercado de treasuries teve uma ponta compradora enorme, e o que sofreu mais foi a bolsa, né? Então, pô, realmente... Claro que tem muitas variáveis aqui, né, Pedroso? Pô, a inflação era outra história em 2011, os juros era outra história em 2011, né? É outro jogo que a gente via naquela época, tá? Mas, de novo, achei interessante esses gráficos para, enfim, mostrar um pouco da condição do passado. Pessoal, deixa o like, pô, se inscreve no canal, aperta o sininho aí, por favor, para nós faz total diferença, pô, é como o YouTube reconhece o nosso conteúdo e consegue passar para mais pessoas, né, que gostam de mercado financeiro, que gostam desse tipo de conteúdo, tá? E com isso, Pedroso, desejar um bom final de semana aqui a todos que nos acompanham. Qual que é o seu plano de final de semana? Olha, esse final de semana eu vou cuidar das crianças que estão doentes ainda, mas... Então, Pedroso fazendo um trabalho muito nobre. Exato. Que bacana, Mas eu deixo pô. aqui o meu ótimo final de semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau. Grande abraço.